Oi, Frederico, boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que tá, Douglas? Tudo em ordem? Tudo em ordem. É, eu pedi para a gente ter essa conversa, que você me falou de alguns probleminhas que você teve lá em Interlagos, né? Que prejudicaram aí o seu divertimento. E aí seria bacana a gente compartilhar aí com o pessoal para a gente evitar esses tipos de problema que aconteceu com você lá, Não, com né? certeza. E aí também queria aproveitar para perguntar para você quais foram suas impressões, se você gostou da pista, se você gostou dos karts, se você gostou do formato da largada, se você gostou, enfim, da corrida do modo geral. Sim. Mas enfim, o que você gostaria de compartilhar com a gente? Que aconteceu lá que deixou você aborrecido? Bem, Douglas, o que ocorreu lá, a prova foi fantástica, muito gostoso, pessoal muito bom para os companheiros lá, os pilotos. Uma coisa que eu senti assim, que eu acho, na minha opinião, tá? Porque eu já corri quando eu era mais criança, tinha meus 16, 17 anos, e era completamente diferente dos modelos de hoje, tá? Hoje tem no caso, o diretor de prova, aonde te penaliza ou não penaliza, fica acompanhando a prova. No meu caso, o que ocorreu nessa corrida de Interlagos? Eu larguei muito bem entre os cinco primeiros e mantive a prova inteirinha entre os cinco o sexto lugar. Quando chegou no final da prova, como você mesmo é testemunha, me jogaram para 21º. E eu fiquei até me assustado, falei, ninguém me passou, como é que eu posso estar em 21º? Daí eu pedi para você me ajudar, o Takuma, vocês foram lá, verificaram voltas, mais volta, volta. Em relação às voltas, estava tudo confirmado que minha posição na realidade estaria correta, mas nem você, nem o Takuma conseguiu descobrir. Na volta da viagem, a gente conversando, eu peguei a planilha, né, fui olhar, apareceu uma penalidade. E eu acho que no caso que aconteceu comigo, todo piloto que for lesado numa situação dessa deve exigir que o diretor de prova apresente o que foi, entendeu? Não é simplesmente chegar e falar para você assim, ó, oh, você foi penalizado e fim de papo. Não, isso é errado, não tem como fazer isso aí. Ele vai ter que provar o seu erro, a sua falta, o que ocorreu na prova para você ser penalizado, que é muito fácil você penalizar uma pessoa sem ter a prova. Então, como muitas provas são gravadas, filmadas, tudo, eu acho que seria importante, depois da prova, se houve alguma irregularidade com o piloto, ou com a prova, ou qualquer coisa que algum piloto fique insatisfeito com o que ocorreu, principalmente o que aconteceu comigo, que tenha esse povo, Frederico, você errou porque você jogou o cara para fora da pista ou você entrou junto na curva, aconteceu isso. Eu me recordo perfeitamente o que ocorreu nessa prova. Eu estava em disputa, fazendo uma ultrapassagem de uma pessoa e tinha um outro atrás de mim, que não lembro o nome dele agora, mas pelas fotos eu consigo distinguir quem que é. E eu estava entrando por dentro na curva e tinha esse outro piloto por lá de fora. Então, o que aconteceu? O outro entrou por dentro. Eu não tirei o pé, mantive a aceleração que eu estava e os dois também mantiveram. Só que quem entrou por dentro bateu em mim e eu mantive firme a direção e ele foi prejudicado e acabou rodando. E eu continuei a prova. Só que o que ocorreu? O diretor de prova, eu acho que é obrigado a te apresentar uma bandeira, apresentar o seu numeral, tá? Para identificar você. Fato disso que comigo não aconteceu nada disso. Eu não vi a bandeira sendo dada para mim, eu não vi o numeral do meu kart sendo penalizado. Continuei a prova, fazendo minha prova normalmente. E quando acaba a prova, ocorre essa situação, que é muito desagradável. A gente não somos nenhum profissionais, pelo menos eu não sou, tá? Eu estou ali mais para me divertir, para me relaxar do dia a dia de trabalho, para me curtir com o pessoal, com os pilotos, fazer uma confraternização muito gostosa, que é muito prazerosa isso aí. E ocorre um fato desse aí, depois que você rala pra caramba para chegar, andar lá na frente, e chega a ter uma penalização e você não tem uma explicação plausível para isso, eu acho um absurdo.
Eu acho que no regulamento do grupo aí de vocês, deveria ter uma cláusula onde que, opa, apareceu uma penalidade, vamos buscar o diretor de prova. Que o Takuma tentou ajudar, eu vi que você tentou ajudar, mas vocês não tinham toda a liberdade para poder fazer tudo. No caso desse, chegar aí e fazer o questionamento e que eles façam de imediato, comprove, ou através de filmagem, ou a pessoa que estava dentro da pista chama a pessoa e fala assim, ó, você foi penalizado por causa disso, disso, daquilo. E tem uma prova, ou você sai triste ou você sai contente para poder reverter essa situação. Fato que em Interlagos, o que aconteceu comigo? Na mesma noite, eu recebi o e-mail da Interlagos, onde aparecendo a planilha, e eu questionei eles. Eu gostaria de ter uma prova em relação a essa penalidade. Não tive retorno deles. Não me retornaram, não falaram comigo, simplesmente eu me senti com um Zé Mané numa prova, sabe? É bastante. Vamos nem usar o termo correto. Frustrante. Hein? Frustrante. Frustrante, vamos usar isso aí. Frustrante, sabe? Você batalha, batalha para chegar, um cara chegar lá que não é um profissional, talvez, para te dar essa punição, e você toma uma punição na situação. Já aconteceu em São José também uma situação dessa, numa disputa, que eu estava atrás de 3 pessoas, os 3 brigando e eu só esperando uma oportunidade. A hora que eu vi o que estava na minha frente bater no outro que estava na frente dele, os 2 abriram e entrei por dentro. Quando eu entrei por dentro, esse estava na minha frente, veio e bateu em mim. Fui penalizado. Mas só que eu Sim. já tinha passado o meu kart mais da metade do dele. E eu acabei sendo penalizado. Por que eles 2 não foram? Ou que ocorreu em Interlagos? Por que outros não foram penalizados também? Então, é um questionamento que a gente deve ter, porque ali a gente está para se divertir, tá, mas a gente está ali para levar a sério também a brincadeira que a gente faz. É nesse pensamento que eu tenho. Tá. Para ser bem sincero, o que eu posso dizer sobre isso, né? Eu não vi o lance, né? Eu não estava na pista, eu É, correndo de kart, mas eu estava lá assistindo, mas eu não vi especificamente esse lance. Eu acho que eles erraram no sentido de não mostrar para você uma bandeira, porque se mostra uma bandeira, você acaba a prova, você já vai lá perguntar, sim, com certo? certeza. Então, esse é uma questão. Você já vai lá perguntar. Porque muitas vezes o cara ele força ali, ele toma a bandeirada, só que ele não vai reclamar porque ele sabe que ele forçou e contou com a sorte, mas não foi seu caso. Então É, eu acho que ali Interlagos, primeiro ponto, eles erraram em não mostrar, porque tem que mostrar. sim, Eu não entendi muito bem esse lance de eles ficarem mostrando uma bandeira amarela no local lá que não tinha acidente. Eu não sei se a pista estava suja. Enfim, deveriam ter falado isso lá na hora do briefing, né? Ou mesmo ali a hora que o pessoal estava entrando, alguém indicar, olha, aquela parte da pista está muito escorregadia, então o pessoal vai dar bandeira amarela. é. Então, eu acho que eles erraram nesses dois sentidos. Mas um detalhe que talvez não tenha percebido, É, na tomada de tempo, tinham umas 3, 4 pessoas dentro da pista dando bandeira amarela para todo mundo. E na certo. prova também eu vi E bandeira estava amarela sujo ali também. aquele pedaço, eles estavam dando bandeira amarela? Estava escorregadio ou não? Não, tinha nada, normal, sabe? Então, Não entendi porque as bandeiras amarelas que apresentaram tanto na tomada de tempo como na prova. é. Então tinha lá o pessoal dando bandeirinha, tava acho que se divertindo, bandeirando, né? É confuso, porque lá na hora do briefing poderiam ter avisado que tem ali um pedaço da pista que está com problema e vai ficar ali, né, com a bandeira amarela. Então eu Sim. vejo que eles erraram nisso. No final da corrida, quando você veio conversar comigo, que a gente voltou lá, foi lá para a torre, a gente ficou lá um tempão lá procurando, eles erraram de novo porque era muito fácil ter visto ali na folhinha que você tinha sido penalizado, era só falar, olha, o cara foi penalizado. Então por isso que ele está mais para trás. E Sim. também eu e o Takuma, nós também erramos em não olhar na folhinha e não perceber isso. Porque se a gente tivesse percebido isso, que não, o cara tomou uma penalização, nós íamos perguntar o porquê, que momento que foi, em qual volta que foi, o que aconteceu. Podia chamar o piloto para conversar. Então, nesse E sentido, chamar quem deu a bandeirada é, também, né?
Se deu a Sim, bandeirada, porque eu não vi bandeirada nenhuma numa sim, o situação porquê dessa. não deu, entendeu? A gente podia ter parado e questionado. Então, eu acho que teve erros lá da parte do pessoal lá na pista. Teve esse erro meu e do Takuma, que a gente reconhece que Vocês não errou. erraram. Desculpa, a culpa não é de vocês. É que a Isso gente podia ter eu prestado tiro, atenção na eu folhinha. eximo vocês dois disso É. aí, porque se vocês foram na torre, Uhum. eles têm todo o controle. A obrigação deles é assim, ó, o piloto que está com vocês aí foi penalizado. Não é por causa de volta. E sim, eles tinham Então, que dar essa informação para vocês. Então, a hora que a Eles gente estão ali no subiu lá, controle. então, a hora que a gente subiu lá, eles poderiam ter falado isso pra gente, poderiam ter visto, né? Porque a gente estava procurando o problema no lugar errado, eu e o Takuma, nós estávamos procurando. E o cara que está ali no controle, na torre, ele deveria ter mais experiência em saber, poxa, quando acontece esse tipo de problema, vamos olhar para ver se o cara não foi penalizado, por isso que ele está ali. Então, É, assim, essas são coisas que ficaram para a gente de aprendizado para a próxima corrida, né? Quando certeza. acontecer. Agora, assim, geralmente nos cartódromos eles não costumam chamar todos os pilotos mesmo que tomaram algum tipo de penalização para explicar o que foi. É difícil. A não ser que o cara vá lá reclamar, ou a não ser que o cara faça alguma coisa muito errada na Mas pista. houve reclamação, vocês foram até lá. Em- Eles tinham obrigação de sim, informar o que por aconteceu. isso que eles erraram nesse ponto. Eles erraram nesse ponto em não ter percebido, a gente errou em não ter percebido na folhinha que tinha. Entendeu? Então, assim, eu acho difícil, depois da corrida, ir lá explicar para cada piloto. Eu acho um pouco difícil. Mas aqueles que se sentirem prejudicados têm direito, sim, de ir lá e a gente olhar. Então, fica assim, para a próxima corrida, esse aprendizado. Quando acontecer isso de novo, a gente olhar se o cara não foi Espero que não penalizado. aconteça. Porque, assim, lá na Aldeia da Serra aconteceu um problema desse com o Ítalo. Ele chegou lá em determinada posição na pista, mas ele estava lá atrás na folhinha. Aí a gente É, foi lá na torre e a gente olhou e a gente achou rápido. O cara, na hora, ele bateu, tinha uma volta com o dobro do tempo, daí ele divide ali a volta, ficam duas voltas com o mesmo tempo, só que daí ele ajusta ali, ele ajusta no grid, o piloto ele volta para a posição que ele chegou. é. Então, assim, aproveitando esse gancho de tudo que a gente está falando, eu queria falar que eu recebi algumas reclamações de piloto com esse lance da bandeira amarela e tal. Só que assim, você ainda reclamou na hora. A gente errou porque a gente não achou a sua penalização. Mas alguns Não, eu caras. volto a falar, vocês não erraram. Quem errou foi o diretor de prova, onde vocês estiveram lá na é, torre. sim, Ele tinha obrigação de falar assim, ó, não é questão de volta, é questão sim, de penalização. Ah, sim, tá, mas qual foi a penalização? sim, Mostra o que aconteceu, chama a pessoa que deu, supostamente disse que deu bandeirada, que não deu, não deu. e mostrar o numeral, por que Sim, é. Então, é obrigação deles. é, Eu acho que hoje o cartódromo de Interlagos, por ter tantos anos, sabe, trabalhando dentro disso, eles não dão tanta importância, sabe, para a gente que estamos ali para brincar, para se divertir, fazer uma prova gostosa, um campeonato que vocês estão fazendo, está sendo maravilhoso, sabe? Eles não dão tanta importância como a gente que está ali dá. É porque não é diferente. toda hora que chega um grupo ali com 30 pessoas para Sim. correr e vem organizado, né? Eles deveriam realmente ter dado mais atenção. É. Isso foi uma das reclamações que eu falei para o Takuma. Inclusive, tem algumas pessoas que reclamaram do tempo, tal. Eu percebi, eu tive essa percepção na hora que a corrida foi mais rápida um pouco do que normal, do que deveria ser. Aconteceu com a gente É. lá em Aldeia da Serra. Embora o classificação, eu achei que demorou bastante, mais do que o normal. Eu vou te falar uma coisa que o Takuma me passou, que inclusive ainda não falei para as outras pessoas, né? A É. próxima vez que a gente for correr lá em Interlagos, eles vão dar um pouco mais de tempo para a gente, mais do que a gente pagou, para compensar, porque eles reconheceram que realmente a corrida foi um pouco mais rápida do que o normal. Porque eu falei para Então o é o Takuma, segundo erro deles. é, porque eu falei para o Takuma, assim, a gente não tem muita vantagem em encher o grid com 30 pessoas, se eles demoram muito para organizar os karts na pista. É. É melhor eu levar e fazer duas baterias com 15, que demora menos para organizar. Ele, Sim. né, porque assim, uma vez que a gente está levando 30 pessoas, eles têm que abrir mão um pouco e ajudar um pouquinho a gente, né? Porque só eles ganham. A gente É que eu estou paga. falando. Eles, por estar há tantos anos no mercado como É, eles estão, para eles é um grupo a mais e um grupo a menos. mas não Sabe? Eu acho pode, que eles né? têm que ter uma consciência, o Takuma que está lá dentro, sabe, ter um bom conhecimento. Acho que o Takuma tem que chegar a interceder, não só por causa da gente,
do nosso grupo. Tem Certo. outros grupos que fazem isso também, esses Sim. campeonatos que são feitos. Que Acho que, desestimula, né? A gente chega lá e não gosta, não volta mais. com certeza, É, entendeu? Apesar que na aldeia lá houve menos tempo, mas foi uma prova limpa, não aconteceu nada com ninguém, com é, tranquilidade. Tiraram um pouco do nosso tempo, mas, pô, foi super divertido, sabe? Todo mundo sim, curtiu. Não houve penalização para ninguém, acredito eu, pelo menos eu não tenha visto isso aí. Foi uma prova limpa, tranquila. E, ó, teve pegas. Nós tivemos nós dois pega, o Cesário sim, teve pega, sim, o Ítalo teve pega. sim. Lembro de vários detalhes que a gente estava muito agrupado ali, sabe? E eu falo assim, um encostava no outro, um empurrava o outro para cá e para lá, mas sabe, tudo na legalidade e sem um fazer assim sujeiro com o outro, a palavra certa, Sim. entendeu? Eu acho que ali no lance seu, eu acho que nem o pessoal teve intenção de fazer algo. O pessoal veio realmente com mais força, talvez, né? Mas eu acho que ninguém teve ali naquele momento intenção, acredito eu, os pilotos envolvidos ali, que não são pessoas com histórico de terem problemas ou mesmo Má fé. levarem penalização. Então eu acho que ali foi assim, uma infelicidade mesmo. Mas tirando isso, poxa, a corrida foi bem bacana. Tipo, muito kart na pista, os karts estavam bons, a gente não houve reclamação de gente falando que tinha kart ruim, a pista é bem bacana. De modo geral, tirando esses problemas, esses aprendizados aí para as próximas corridas, o que você achou? Você achou que valeu a pena? É bacana correr lá? Não, valeu a pena. Eu já conheço a pista de Interlagos, né? Como eu falei no começo da nossa conversa. Eu, Aham, quando tinha 16, 17 anos, eu cheguei a correr Interlagos, acho que umas 5, 6 vezes, tá? certo, E a pista continua a mesma, praticamente não mudou. O trajeto, no caso que nós fizemos, foi um pouco menor, que eu, na época, eu corria com aqueles motor parreira, certo, que é o dois tempos, que era um avião para andar. certo. Nas retas lá chegava uma velocidade assim Mais que de era 100 fácil, né? complicado. Não era fácil segurar, não. E Entendi. aí a gente andou com esses kart indoor, as velocidades são bem menores, entendeu? Que nem Certo. agora vai ter a próxima etapa em Paulínia, pelo que você comentou, os karts vão ser com 15 15. HP Sim. e vai ser mais gostoso, porque o gostoso é o pega mesmo. Sim. Aí você o indoor com motorzinho fraco, você fica naquele desespero de querer andar, ultrapassar, achar um ponto que a pessoa não está te enxergando para você fazer uma ultrapassagem, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você tem mais motor, você tem mais possibilidade de poder fazer uma prova mais limpa, mais tranquila também e chegar mais para frente. A Sim. realidade é essa, no meu pensamento. Sim, e sem contar que você não correu com a gente lá ano passado, né? Sem Não. brincadeira, assim, eu acho que foi o lugar mais legal que eu já corri, porque, assim, os karts eram muito bons. Os karts, assim, eram excepcionais. O Takuma falou pra gente que tem o chassi dele é um chassi diferenciado, não sei se chega a ser profissional. Os pneus, eles usam uns pneus diferenciados, e o motor, 15 HPs, ele anda realmente bem mais. Assim, eu cheguei no começo da prova, na primeira curva ali, eu cheguei a ficar até um pouco com medo. Eu nunca tinha ficado com medo de andar de kart. Eu cheguei a ficar com um pouco de medo. E o kart estava assim excepcional, todos estavam, foi assim, sem brincadeira. E a corrida realmente demorou o tempo que a gente pagou. Então eu posso falar que até o momento o lugar mais legal que eu andei, mais legal, mais legal que na Granja, embora assim a pista da Granja seja bem bonita, assim de você olhar lá de cima, a San Marino foi o lugar mais legal que eu já andei. Mais legal, mais divertido, mais rápido, os melhores karts, mais organizado. Não, Paulínia que você está falando. Isso, que é a próxima etapa. Marina vai ser a outra, que vai ser muito divertido também. É, o San Marino é em Paulínia, não é? Agora é em Paulínia, Sim, dia vinte sim. e seis, Sim, né? dia 26, isso. 26. Dia Acho vinte que e a seis. próxima é em São Marino. Eu tenho que olhar lá no calendário, não decorei. Eu acho que a próxima é em Guará. Eu não tenho certeza, eu tenho que olhar lá. Mas eu acredito que Ah, a tá. próxima seja em Guará. Depois a gente faz duas, né, mais distantes e uma mais perto, que é em Guará ou aqui no Kart Center. E aí a gente volta a Tá. fazer duas de novo mais distantes. Mas é assim, pra gente não estender muito, não Em ficar São muito. José, Oi. se você me permite uma opinião, Sim. é fazer com que o pessoal lá pegue e teste os karts na nossa frente, porque a última prova que nós fizemos, você pegou um kart excepcional, onde você não disputou com ninguém, se divertiu sozinho, correu, vamos falar assim, na solidão,
entendeu? É, E eu dei um azar de pegar uma porcaria de um kart que não andava, os caras me passavam nas retas, eu tive que trocar de kart, ainda até que ainda cheguei bem ainda, mesmo trocando de kart, mas eles têm que equalizar os karts para poder ser uma disputa gostosa para todo mundo, entendeu? É não simplesmente. E eu tive surpresa aqui em São José, aproveitando falando disso aí, certo. aonde que eu gostaria de não citar nomes até, que é desagradável. Quando teve o sorteio, a pessoa virou para mim, pô, boa sorte. Eu falei, pô, legal, acho que eu peguei um kart bom. Só que ele me falou boa sorte porque ele sabia que o kart não prestava, estava uma porcaria, já tinha uns 3 ou 4 karts que tinha problema e tiveram a coragem de colocar os mesmos kart na pista. Deveriam ter tirado os kart lá para evitar isso, mas vai É, fazer o quê, é né? que assim, se a gente não. Eu já peguei carro porcaria em Interlagos, eu já peguei carro porcaria na Granja, de abandonar a corrida, de desistir, falar não quero mais. É. Já peguei kart porcaria lá no, em Guará. Assim, se a gente não quiser voltar mais no kartódromo porque a gente pegou um kart ruim, aí também a gente tá lascado, porque eventualmente a gente vai pegar um kart ruim em algum momento. Eu só Não, andei uma vez em San Marino e eu peguei um kart bom. Pode ser que pegue um kart ruim. Eu não vi ninguém saindo reclamando eu vou naquele rezar dia. para você pegar um ruim, eu pegar um bom. Então, assim, a gente conta com a sorte. Uma parte da disputa é sorte, né? Mas Então, eu acho que não. Eu eu acho que o acho que boa cartódromo parte tem também. toda a responsabilidade em relação a isso. Sim. Tem que os karts, que eles, se nós estamos pagando, eles têm que equalizar os karts. Vamos falar assim, não tem como deixar todos iguais, É, mas próximos. A realidade é sim. essa. E como eu tive essa surpresa, e a pessoa ainda me falou para mim, não, Frederico, tinha 4 ou 5 karts lá que deveriam ter saído da prova, porque os karts não prestavam, não andavam. E colocaram. Por quê? Só Aí estão fica ruim. pensando no dinheiro, sabe? E, infelizmente, alguns cartódromos estão nem preocupados com a diversão nossa, eles estão preocupados com o dinheiro que entra para eles. O resto, problema nosso, né? A gente que É, sofre com isso. mas assim, eu- no modo geral, a gente dá para continuar tocando, sabe? A gente sempre vai Não, ter com alguma certeza. reclamação, sempre vai. Assim, eu peguei aquele dia o kart muito bom, realmente estava fora da. Eu praticamente eu não fiz força nenhuma para ganhar a corrida, como Você outras estava vezes. correndo com 15 HP e a gente com É. 7. Mas assim, eu já peguei em outros lugares karts diferenciados, já peguei que estavam melhores que os outros, sabe? Quando eu corria no KFF, eu teve uma vez que teve uma etapa que acho que eram 5 corridas, das 5, o mesmo kart ganhou 4. Então, assim, eles também têm problema de equalização, porque dificilmente, né, o mesmo kart ganhou 4, a corrida que ele não ganhou, ele chegou tipo em terceiro, mas o cara também não era grande coisa. E ainda assim chegou ali em terceiro brigando com o segundo. Então eu já vi esse. É difícil. É que assim, também tem que ver. Se o cara não sabia que estava assim diferente, é uma coisa. O cara saber que estava é outra. Eu E foi entendo o que você omisso. falou. Vamos dizer a palavra certa. E essa pessoa foi É, omissa em sim, daí chegar e sim. não assumir a responsabilidade de mandar tirar aqueles karts lá que estavam ruins. É. Mas isso a gente vai ter em todo lugar, não tem jeito. A gente tem que contar um pouco com a sorte. E infelizmente é isso. Mas para a gente não se estender muito, eu queria agradecer, Frederico. Você tem mais alguma coisa aqui para você acrescentar? Eu acho que o que a gente tem é procurar ser mais unido ao grupo inteiro, entendeu? Certo, De vez em quando a gente montar uma confraternização, certo, fazer um churrasco, levar a família para sim, todo mundo se conhecer, eu acho que seria legal. certo, Eu tenho um espaço aqui na Uba Nova aqui, que é meu particular, uma chacrinha que eu tenho, certo. que a hora que a turma quiser fazer de repente um churrasquinho, alguma coisa assim, está à disposição, vamos juntar todo Bacana. mundo lá, dar risada, jogar a conversa fora, tomar uma cerveja, comer uma carninha, tamo junto. Tá bom, tá ok. Obrigado, viu, Frederico? Eu que agradeço. Espero te ver aí já confirmou que vai na próxima em San Vamos sim, Marino. com Vai ser agora certeza. dia 26. A gente vai se divertir bastante lá. Tá, e eu agradeço a sua equipe aí da diretoria, que vocês montaram, sabe? Que vocês estão trabalhando muito legal a forma que vocês estão conduzindo isso aí, sabe? Batalhando para buscar mais gente. Eu acho isso é muito importante e tem que parabenizar vocês. Obrigado. Que agradeço você também. Até Tá mais, bom. viu? Um abraço. Tchau.